Parte 1. Entendendo a dependência afetiva. O amor não é apenas um sentimento, é também uma arte. Honoré de Balzac. Sobre alguns inconvenientes da dependência afetiva, esclarecimentos e mal-entendidos. A dependência afetiva é um vício. Depender da pessoa que se ama é uma maneira de se enterrar em vida, um ato de automutilação psicológica em que o amor próprio, o autorrespeito e a nossa essência são oferecidos e presenteados irracionalmente. Quando a dependência está presente, entregar-se mais do que um ato de carinho desinteressado e generoso é uma forma de capitulação, uma rendição conduzida pelo medo com a finalidade de preservar as coisas boas que a relação oferece. Sobre o disfarce do amor romântico, a pessoa depende afetivo começa a sofrer uma depersonalização lenta e implacável até se transformar num anexo da pessoa amada, um simples apêndice. Quando a dependência é mútua, o enredo é funesto e tragicômico. Se um espirra, o outro assoa o nariz. Ou numa descrição igualmente doentia, se um sente frio, o outro coloca o casaco. Minha existência não tem sentido sem ela. Vivo por ele e para ele. Ela é tudo para mim. E ele é a coisa mais importante da minha vida. Não sei o que faria sem ela. Se ele me faltasse, eu me mataria. Eu venero você. Preciso de você. Enfim, a lista deste tipo de expressões e declarações de amor é interminável e bastante conhecida. Em mais de uma oportunidade, as recitamos, as cantamos embaixo de uma janela, as escrevemos ou simplesmente elas brotem sem nenhum pudor de um coração palpitante e desejoso de transmitir afeto. Pensamos que essas afirmações são demonstrações de amor, representações verdadeiras e confiáveis do mais puro e incondicional dos sentimentos. De forma contraditória, a tradição tentou incutir em nós um paradigma distorcido e pessimista. O amor autêntico, irremediavelmente, deve estar infectado de dependência. Um absurdo total. Não importa como se quer argumentar, a obediência devida, a adesão e a subordinação que caracterizam o estilo dependente não são recomendáveis. A epidemiologia do apego irracional é preocupante. Segundo os especialistas, metade das consultas psicológicas se deve a problemas ocasionados ou relacionados com a dependência patológica interpessoal. Em muitos casos, não importa o quão nocivo for a relação, as pessoas são incapazes de colocar um fim nela. Em outros, a dificuldade reside numa incompetência total para resolver o abandono ou a perda afetiva. Ou seja, ou não se conformam com o rompimento ou permanecem inexplicável e obstinadamente numa relação que não tem pé nem cabeças. Uma das minhas pacientes fazia a seguinte descrição da sua relação amorosa. Faz 12 anos que namoro, mas estou começada a me cansar. O problema não é o tempo, mas o tratamento que eu recebo. Não, ele não me bate, mas me trata muito mal. Diz que sou feio, que tem nojo de mim, sobretudo dos meus dentes, que o meu hálito cheira mal. Dói dizer isso, cheira a podre. Quando estamos num lugar público, faz com que eu caminhe na frente para que ninguém o veja comigo, porque ele sente vergonha. Quando lhe dou um agrado, se não gosto, grito que sou bobo ou retardada. Estrago o presente e a atiro no lixo, morto de raiva. Sou sempre eu quem pago. Outro dia levei um pedaço de torta para ele e, como ele o achou pequeno, atirou no chão e esmagou com o pé. E comecei a chorar. Ele me ofendeu e disse para sair de casa dele, que se não era capaz de comprar uma miséria torta, não servia para mais nada. Mas o pior é quando estamos na cama. Ele se aborrece com meus carinhos ou abraço, isso sem falar dos beijos. Depois de se satisfazer sexualmente, se levanta em seguida e se vai lavar. Diz que periga eu contaminá-lo com alguma doença, que o pior que pode acontecer a ele é levar algum pedaço meu grudado no seu corpo. Ele me proíbe de sair e ter amigas, mas tem muitas.
Se eu faço alguma cobrança sobre o fato de ele sair com mulheres, me diz que terminamos, que não vai aguentar uma namorada insuportável como eu. O que pode levar uma pessoa a suportar esse tipo de ofensas e se submeter dessa forma? Quando perguntei a ele por que não o deixava, respondeu entre envergonhado e esperançoso: é que eu o amo, mas sei que o Senhor vai me ajudar a deixar de amá-lo, não é verdade? Ela buscava o caminho mais fácil, o alívio, mas não a cura. As reestruturações afetivas e as revoluções interiores, quando são verdadeiras, são dolorosas. Não há poção para acabar com a dependência afetiva. Respondi não acreditar que uma pessoa devesse se desapaixonar para terminar uma relação e que duvidava ser possível produzir desamor por força de vontade e de razão. Se fosse assim, o processo inverso também deveria ser possível, mas tal como atestam os fatos, não nos apaixonamos por quem queremos, mas por quem podemos. Para ser mais exato, disse que o caso dela precisava de um enfoque similar aos usados nos problemas de farmacodependência, no qual o viciado deve deixar a droga, independentemente da sua vontade. O que a terapia tenta incentivar nas pessoas viciadas é basicamente o autocontrole para que, ainda necessitando de droga, sejam capazes de brigar contra a urgência e a vontade. No balanço custo-benefício, aprendem a sacrificar o prazer imediato pela gratificação a médio e a longo prazo. O mesmo ocorre com outros tipos de vícios, como, por exemplo, a comida e o sexo. Você não pode esperar desapaixonar-se para deixá-lo. Primeiro deve aprender a superar os medos que se escondem por trás do apego irracional, melhorar a autoeficácia, levantar a autoestima e a autorrespeito, desenvolver estratégia para a resolução de problemas e para ter maior autocontrole. E tudo isso você deverá fazer sem deixar de sentir o que sente por ele. Por isso é tão difícil. Repito, o viciado deve deixar de consumir, mesmo que o seu organismo não queira fazê-lo. Deve lutar contra o impulso porque sabe que não lhe convém. Mas enquanto luta e persevera, o apetite está ali, quieto e pugnante, flutuando em seu ser e disposto a atacar. Não se pode chegar agora ao desamor, e chegará depois. Além disso, quando começar a ficar independente, descobrirá que aquele sentimento não era amor, mas uma forma de vício psicológico. Não há outro caminho. Deve-se libertar dele sentindo que o ama, mas que ele não lhe convém. Uma boa relação precisa bem mais do que afeto em estado puro. O sentimento de amor é a variável mais importante da equação interpessoal amorosa, mas não é a única. Uma boa relação de casal também deve se fundamentar no respeito, na comunicação sincera, no desejo, nos gostos, na religião, na ideologia, no humor, na sensibilidade e em mais 100 admículos de sobrevivência afetiva. Minha paciente era uma viciada na relação, ou, se preferir, uma viciada afetiva. Ela apresentava a mesma sintomatologia de um transtorno por consumo de substâncias, mas, neste caso, a dependência não estava relacionada com a droga, mas com a segurança de ter alguém, mesmo que fosse uma companhia terrível. O diagnóstico de dependência estava fundamentado nos seguintes pontos. A. Apesar do maltrato, a dependência havia aumentado com o passar dos meses e dos anos. B. A ausência do namorado ou não poder ter contato com ele produzia um total síndrome de abstinência que, além de tudo, não podia ser resolvido com nenhuma outra droga. C. Existia nela um desejo persistente de deixá-lo, mas suas tentativas eram infrutíferas e pouco contundentes. D. Investia uma grande quantidade de tempo e esforço para poder estar com ele a qualquer preço e passando por cima de tudo. E, devido ao relacionamento, sofria uma clara redução e alteração do seu desenvolvimento social, profissional e recreativo. E F. Seguia alimentando o vínculo, apesar de ter consciência das graves repercussões psicológicas para a sua saúde. Um caso de dependência amorosa sem muito amor. Quando falo de apego afetivo, vale a pena esclarecer que estou-me referindo à dependência psicológica do casal. Os vínculos de amizade e de afinidade consanguínea constituem uma categoria qualitativamente diferente e excedem o
o propósito deste trabalho. No entanto, é importante fazer uma ressalva. Quando se estuda o apego na relação entre pais e filhos, a análise deve ser enquadrada em questões mais biológicas. O apego, neste caso, parece cumprir uma importante função adaptativa. Sem ignorar os possíveis riscos do amor maternal e paternal asfixiante, é evidente que uma quantidade moderada de apego ajuda bastante para que nós, progenitores, jogamos a toalha e para que os filhos consigam nos suportar. Quando o apego, attachment biológico, é decretado por leis naturais, não é preciso descartá-lo, a questão é da sobrevivência. Mas se o apego é mental, dependência psicológica, é preciso deixá-lo para trás o quanto antes. Deste ponto em diante, falarei indistintamente de dependência afetiva, dependência ao companheiro e dependência afetiva ao companheiro. Desejo não é dependência afetiva. A apetência por si só não chega a configurar a doença do apego. O gosto pela droga não é só o que define o drogado, mas a sua incompetência para largá-la ou tê-la sob controle. Abdicar, resignar-se e desistir são palavras que o dependente desconhece. Querer algo com todas as forças não é mau. Transformar esse algo em imprescindível, sim. A pessoa dependente afetiva nunca está preparada para a perda porque não concebe a vida sem sua fonte de segurança e ou prazer. O que define a dependência não é tanto o desejo quanto a incapacidade de renunciar a ele. Se há síndrome de abstinência, há apego irracional. De forma mais específica, se poderia dizer que por trás de toda dependência há medo e, mais atrás ainda, algum tipo de incapacidade. Por exemplo, se eu sou incapaz de tomar conta de mim mesmo, terei medo de ficar só e me apegarei às fontes de segurança disponíveis representadas por diferentes pessoas. O apego é a muleta preferida do medo, um calmante com perigosas contraindicações. O fato de você desejar o seu companheiro ou a sua companheira, de deleitar-se com ele, de não ver a hora de se atirar em seus braços, de ter prazer com sua presença, com o seu sorriso ou com suas mais ternas bobagens, não significa que você sofra de dependência afetiva. O prazer, ou melhor, a sorte de amar e ser amada é para ser desfrutada, sentida e saboreada. Se a sua companheira ou o seu companheiro está disponível, aproveite o máximo. Isto não é apego, mas uma troca. Mas se o bem-estar se torna indispensável, a urgência em encontrar o outro não o deixa em paz e a mente se desgasta pensando nele, bem-vindo ao mundo dos viciados afetivos. Lembre-se, o desejo move o mundo e a dependência o freia. A ideia não é reprimir o desejo natural que surge do amor, mas fortalecer a capacidade de se libertar quando é preciso. Um bom sibarita jamais cria dependência. A independência afetiva não é indiferença. Amor e apego não devem ser excessivos. Nós os misturamos a tal ponto que confundimos um com o outro. Lembro um aviso que colocámos na entrada de um centro de ajuda psicológico com as seguintes frases de Krishnamurti: o apego corrompe. Para a nossa surpresa, a frase, em vez de gerar uma atitude construtiva e positiva a respeito do amor, acabou ofendendo vários adultos que frequentavam o centro. Não entendo como vocês estão promovendo o desapego, comentava uma mulher com filhos adolescentes e um pouco decepcionado com o seu psicólogo. Por outro lado, os mais jovens se limitavam a reafirmar a frase: claro, é isso mesmo, não há dúvida, é preciso se desapegar para não sofrer. De forma errónea, entendemos a independência afetiva como sendo o endurecimento do coração, a indiferença ou a insensibilidade, mas não é assim. Desapego não é desamor, é uma maneira saudável de se relacionar, cujas premissas são a independência, dizer não à posse e não à dependência. A pessoa desapegada, emancipada, é capaz de controlar o medo do abandono, não considera que deve destruir a própria identidade em nome do amor, mas tampouco promove o egoísmo e a desonestidade. Desapegar-se não é sair correndo em busca de um substituto afetivo.
tornar-se um ser carente de toda a ética ou instigar a promiscuidade. A palavra liberdade nos assusta e por isso a censuramos. Declarar-se afetivamente livre é promover o afeto sem opressão, é distanciar-se do prejudicial e fazer contato com a ternura. O indivíduo que decide romper com a dependência do parceiro entende que se desligar psicologicamente não é fomentar a frieza afetiva, porque a relação interpessoal que nós faz humanos, os sujeitos apegados ao desapego, não são livres, mas esquizoides. Não podemos viver sem afeto, ninguém pode fazer isso, mas podemos amar sem nós escravizarmos. Uma coisa é defender o laço afetivo e outro, muito diferente, é enforcar-se com ele. A independência afetiva não é mais do que uma escolha que diz, gritando, o amor é a ausência de medo. Um adolescente que havia decidido amar com desprendimento enviou uma carta ao namorado contendo a notícia. Ela devolveu em um pequeno saco de lixo rasgado em pedacinhos. Citou um trecho da mesma. Se você está ao meu lado, eu adoro, aproveito, fico feliz, alegre a minha alma. Mas se não está, ainda eu sinto a sua falta, posso seguir em frente. Posso aproveitar uma manhã de sol, meu prato preferido cego, me agradando, ainda que eu como menos. Não deixo de estudar, minha vocação segue de pé e os meus amigos seguem-me atraindo. É verdade que sinto a falta de algumas coisas, que existe algo de intranquilidade em mim, que sinto saudades, mas sigo em frente, sigo. Fico triste, mas não me deprimo. Posso continuar tomando conta de mim mesmo, apesar da sua ausência. Eu amo, e você sabe que não é mentira, mas isto não quer dizer que não consigo sobreviver sem você. Aprendi que o desapego é independência afetiva e essa é a minha proposta. Nada mais de atitudes possessivas e dominadoras. Sem deixar de lado nossos princípios, vamos nós amar com liberdade e sem medo de sermos o que somos. Por que nós ofendemos quando o outro não se angustia com a nossa ausência? Por que nos desconcerta tanto que o nosso parceiro não sinta ciúmes? Realmente estamos preparados para uma relação não dependente? Alguma vez você tentou? Está disposto a correr o risco de não dominar, de não possuir e de não aprender a perder? Alguma vez você se propôs seriamente a enfrentar seus medos e empreender a aventura de amar sem dependência, não como algo teórico, mas de fato? Se você fez isto, certamente descobriu que não há contradições evidentes de ser dono ou dona da própria vida e amar a pessoa que está ao seu lado, não é verdade? Não há incompatibilidade entre amar e amar a si próprio. Pelo contrário, quando ambas as formas de afeto se dissociam e se desequilibram, aparece a doença mental. Se a união afetiva é saudável, a consciência pessoal se expande e se multiplica no ato de amar, ou seja, transcende sem desaparecer. E. Cummings o expressava assim: amo o meu corpo quando está com o teu corpo, e um corpo tão novo, de músculos superiores e nervos pulsentes. A dependência afetiva desgasta e faz adoecer. Outra das características da dependência afetiva é a deterioração energética. Fazendo uma analogia com a erva do diabo, de Carlos Castaneda, poderíamos dizer que o viciado em afeto não é propriamente impecável na hora de otimizar e reutilizar a sua energia. É um péssimo guerreiro. O gasto extra de um amor dependente tem uma dupla face. Por um lado, o sujeito apegado promove um desperdício impressionante de recursos para reter a sua fonte de gratificação. Os ativos dependentes podem se tornar ciumentos e hipervigilantes, ter ataque de ira, desenvolver padrões de comportamento obsessivos, agredir fisicamente ou chamar a atenção de maneira inadequada, inclusive mediante atentados contra a própria vida. Os passivos dependentes tendem a ser submissos, dóceis e extremamente obedientes para tentarem ser agradáveis e evitar o abandono. O repertório de estratégia de retenção de acordo com o grau de desespero e a capacidade inventiva ou dependente afetivo pode ser diversificado, inesperado e especialmente perigoso. A segunda forma de desperdício energético não é por excesso, mas por carência. O sujeito dependente afetivo concentra toda a capacidade de prazer na pessoa amada e expensas do restante da humanidade. Com o tempo, essa exclusividade vai se transformando em fanatismo e devoção. Meu parceiro e tudo.
o gozo da vida se reduz a uma expressão mínima, a vida do outro, e como compreender o mundo através do buraco de uma fechadura em vez de abrir a porta. Talvez o ditado tenha razão, não se deve colocar todos os ovos no mesmo cesto, definitivamente é preciso dividi-los. A dependência afetiva faz adoecer, castra, incapacita, elimina critérios, degrada e submete, deprime, gera estresse, assusta, cansa, desgasta e finalmente acaba com todo o resquício de humanidade disponível. A imaturidade emocional, o esquema central de toda a dependência afetiva. Embora o termo imaturidade possa parecer ofensivo ou pejorativo para certas pessoas, sua verdadeira aceitação não tem nada a ver com o atraso ou estupidez. A imaturidade emocional implica uma perspectiva ingênua e intolerante face a certas situações da vida, geralmente incômodas ou adversas. Uma pessoa que não tenha desenvolvido a maturidade ou a inteligência emocional adequada terá dificuldade frente ao sofrimento, a frustração e a incerteza. Fragilidade, inocência, inexperiência ou imperícia poderiam ser utilizados como sinónimos, mas tecnicamente falando, o termo imaturidade casa melhor com o pouco autocontrole e ou autodisciplina que costumam demonstrar os indivíduos que não toleram as emoções mencionadas. Dito de outra forma, algumas pessoas estancam o seu crescimento emocional em certas áreas, ainda que em outras funcionem maravilhosamente bem. Assinalarei as 3 manifestações mais importantes da imaturidade emocional relacionadas à dependência afetiva, em particular, e aos vícios em geral. A. Baixa tolerância ao sofrimento. B. Baixa tolerância à frustração. E C. A ilusão de permanência. Apesar de, na prática, esses 3 esquemas costumarem se entrelaçar, os abordarei separadamente para que sejam mais bem compreendidos. Vejamos cada um em detalhe. Baixa tolerância ao sofrimento, ou a lei do mínimo esforço, segundo certos filósofos e teólogos, a lei do mínimo esforço é válida inclusive para Deus. Independentemente da veracidade desta afirmação, devemos admitir que a comunidade, a boa vida e a aversão pelos incômodos exercem uma atração especial sobre os humanos. Prevenir o estresse é saudável, o tormento pelo tormento não é recomendável para ninguém. Mas ser suscetível, sentar-se e chorar ante o primeiro tropeço e crer que a vida seja gratificante 24 horas por dia é definitivamente infantil. A incapacidade para suportar o desagradável varia de um sujeito para o outro. Nem todos têm o mesmo nível de tolerância à dor. Há pessoas capazes de aguentar uma cirurgia sem anestesia ou de se desvincularem facilmente de quem amam porque não lhes convém, enquanto outras é preciso obrigá-las, sedá-las ou empurrá-las porque são de uma suscetibilidade que beira a um morango. Essas diferenças individuais parecem ser determinadas não somente pela genética, mas também pela educação. Uma pessoa que tenha sido super protegida e amparada de todo o mal os primeiros anos de vida, provavelmente não consiga desenvolver a força, coragem, decisão, paciência para enfrentar a adversidade. Faltará a ela o calo que distingue os que perseverem até o final. Sua vida será regida pelo princípio do prazer e pelo rechaço imediato a tudo o que for adverso, por insignificante que seja. Repito, isso não implica fazer apologia do masoquismo ou do autoflagelo ou fomentar o suplício como forma de vida, mas reconhecer que qualquer mudança requer um investimento de esforço, um preço que os acomodados não estão dispostos a pagar. O sacrifício os adoente e o incômodo os desprime. A consequência é terrível, medo do desconhecido e apego ao passado. Dito de outra forma, se uma pessoa não suporta um sofrimento mínimo, sente-se incapaz de enfrentar qualquer coisa desagradável e procura desesperadamente o prazer, o risco de virar dependente é alto. Não será capaz de renunciar a nada do que gosta, apesar das consequências danosas, e não saberá sacrificar o gozo imediato pelo bem-estar a médio e a longo prazo, ou seja, carecerá de autocontrole.
Lembro o caso de um paciente, administrador de empresa de uns 40 anos e casado pela segunda vez com um homem bem mais novo. Uma das suas filhas adolescente vinha-se queixando de forma reiterada de que o padrasto a assediava sexualmente. A jovem relatava ter acordado de sobressalto em várias ocasiões porque sentia que estavam-lhe tocando. Dizia que eu tinha visto o padrasto se masturbando junto à cama. Quando decidiu contar à mãe, essa decidiu pedir ajuda. Como sempre nesses casos, o acusado negava qualquer participação no caso. Depois de a entrevistar várias vezes a menina e o homem, não tive mais dúvidas. O abuso existia e a perseguição também. Por exemplo, eles costumavam tocá-la por debaixo da mesa ou se despedir com um beijo. Seus lábios procuravam os dela. Entrava no quarto dela sem bater. Fazia comentários sobre os seus seios. Enfim, a provocação era incontestável. A mãe, ainda que parece estranho, estava paralisada. Quando disse a ela que a filha estava seriamente afetada pela perseguição sexual do padrasto, ela respondeu: "Não sei o que fazer, doutor. Isso é tão horrível. Ele é um homem bom. Tive problemas na infância e usou drogas na adolescência. Teve falta de afeto. Não sei o que fazer. Não quero que a minha filha sofra. Preciso de um conselho seu." Minha resposta foi clara e direta. "A senhora tem consciência da gravidade do que está ocorrendo? Realmente não sabe o que fazer? Ou sabe, mas não consegue? Nada do que eu digo vai ser útil, porque a resposta é óbvia. O seu marido é um perigo para a sua filha. A senhora não quer ver a realidade porque não quer perdê-lo, mas lembre que a saúde mental da sua filha está em jogo. Esta não é uma questão de conselhos, mas de princípios. Sua dependência por este homem é tão grande e tão pobre, a sua tão pera. Ainda que seja doloroso, não vejo outra opção, assim como as coisas estão. É ele ou a sua filha." Depois de meditar por uns instantes, ela disse: "Mas é que eu amo muito." Não havia nada a fazer. A mulher agradeceu a minha assessoria e não voltou às consultas. Depois de alguns meses, soube que a filha havia ido viver com uma tia e ela ainda mantinha as mesmas dúvidas do começo. As grandes decisões sempre acarretam dores, desorganização e perturbação. A vida não vem em bandeja de prata. O pensamento central da pessoa dependente afetiva é, com baixa tolerância ao sofrimento, é expresso da forma seguinte: "Não sou capaz de renunciar ao prazer, bem-estar, segurança que a pessoa que amo me oferece e tão pouco posso suportar a sua ausência. Não tenho tolerância à dor, não importa o quão danoso ou pouco recomendável seja a relação, não quero sofrer a sua perda. Definitivamente sou fraco, não estou preparado para a dor." Baixa tolerância à frustração ou o mundo gira ao meu redor. A chave desse esquema é o egocentrismo, ou seja, se as coisas não são como eu gostaria que fossem, tenho raiva, chilique e birra. Tolerar a frustração de nem sempre poder obter o que se espera significa saber perder e se conformar quando não há nada a fazer. Significa ser capaz de elaborar lutos, processar perdas e aceitar, ainda que de má vontade, que o mundo não gira ao nosso redor. Aqui não há narcisismo, mas imaturidade. O traço infantil reside na incapacidade de admitir que não pode. Se negarmos dar um brinquedo a uma criança mal criada com o argumento real de que não temos dinheiro suficiente para comprá-lo, ela não entenderá a razão, não se importará. De toda forma, exigirá que o seu desejo seja concedido. Gritará, chorará, baterá, enfim, irá expressar sua inconformidade das maneiras mais maçantes possíveis para conseguir o seu objetivo. O eu quero é mais importante do que o não posso. Querer ter tudo sob controle é uma atitude inocente, mas pouco recomendável. Muitos apaixonados não decodificam o que seu parceiro pensa ou sente, não o compreendem ou o ignorem como se não existisse. Estão tão ensimismados em seu mundo afetivo que não reconhecem as motivações alheias. Não são capazes de se descentrar e colocar o chapéu do outro. Quando a metade da sua laranja diz "já não o amo, sinto muito", a dor e a angústia se processem somente de maneira autorreferencial. "Mas se eu te amo", como se o fato de amar alguém fosse razão suficiente para que o outro nos amasse. Ainda que seja difícil para os egocêntricos digerirem, as outras pessoas têm o direito e não o dever de nos amar. Não podemos subordinar o possível às nossas necessidades. Se não pode, não pode. Os maus perdedores no amor são uma bomba relógio.
Quando o outro escapa do seu controle ou se afasta afetivamente, as estratégias de recuperação não têm limites nem consideração. Vale tudo. O exligue pode incluir qualquer recurso desde que impeça o abandono. O fim justifica os meios. Às vezes quero é amor pelo outro, mas amor próprio, orgulho e necessidade de ganhar. Quem ele acha que é? Como se atreve a me deixar? A imaturidade também pode-se refletir no sentido de posse. É meu, é minha. Ou eu não quero brincar com o meu brinquedo, mas é o meu e não empresto. Muitas vezes não é a tristeza da perda o que gera desespero, mas quem deixou quem. Obtém-se novamente o controle e a revanche não tarda. Mudei de opinião, realmente não o amo. Vencedor absoluto. Uma paciente me dizia, já estou mais tranquila. Fui atrás dele e reconquistei. O tirei da outra e agora sim, a coisa acabou, mas foi porque eu decidi. O que o senhor acha do atrevimento dele, doutor? 5 anos namorando e ele me deixa de lado com um trapo sujo. Agora já não me importa que ele faça o que quiser, porque os homens são tão estranhos. O pensamento central da pessoa dependente afetiva e com baixa tolerância à frustração se expressa da seguinte forma: não sou capaz de aceitar que o amor escape ao meu controle. A pessoa que amo deve girar ao meu redor e me dar satisfação. Preciso ser o centro e que as coisas sejam como eu gostaria que fossem. Não suporto a frustração, o fracasso ou a desilusão. O amor deve ser a minha imagem e semelhança. Ilusão de permanência ou daqui até a eternidade. A estrutura mental do dependente afetivo contém uma duvidosa presunção filosófica a respeito da ordem do universo. A pessoa apegada no afã de conservar o objeto desejado e de maneira ingênua e arriscada concebe e aceita a ideia do permanente, do eternamente estável. O efeito tranquilizador que essa crença tem para os dependentes é óbvio. A permanência do provedor garante o abastecimento. Ainda que seja claro que não dura para sempre, ao menos nessa vida, o organismo inevitavelmente se degrada e se deteriora com o tempo, a mente dependente cria um ensejo da continuação e perpetuação ad infinitum, a imortalidade. Há mais de 2000 anos, Buda alertava para os perigos dessa falsa eternidade psicológica. Todo esforço por nos aferrar nos fará infeliz, porque mais cedo ou mais tarde aquilo a que nós aferramos desaparecerá e passará. Ligar-se a algo transitório, ilusório e incontrolável é a origem do sofrimento. Todo o adquirido pode ser perdido porque tudo é efêmero. O apego é a causa do sofrimento. O paradoxo do sujeito dependente afetivo é patético. Para evitar o sofrimento, instaura um apego irracional que aumenta o nível de sofrimento e o levará novamente a fortalecer o nível de apego para voltar novamente a padecer. O círculo se fecha sobre si mesmo e as vias crucis continuam. A dependência afetiva é sustentada por uma falsa premissa, uma utopia impossível de ser alcançada e um problema sem solução. A seguinte frase, mais uma vez de Buda, é de um realismo cruel, mas esclarecedora. Tudo flui, tudo muda, tudo nasce e morre, nada permanece, tudo se diluiu. O que tem princípio tem fim, o que nasceu morre e o composto se decompõe. Tudo é transitório, insubstancial e, portanto, insatisfatório. Não há nada fixo em que se aferrar. Os 3 mensageiros divinos, como ele os chamava, a doença, a velhice e a morte, não perdoam. Temos a opção de nos rebelar e nos agonhar porque a realidade não segue o caminho que gostaríamos ou enfrentá-la e aprender a viver com ela, inclusive com os mensageiros. Dizer que tudo acaba significa que as pessoas, as coisas ou as imagens nas quais depositamos nossas expectativas de proteção pessoal não têm todo esse poder. Aceitar que nada é para toda a vida não é pessimismo, mas realismo saudável. Inclusive pode servir como motivação para tomar partido do aqui e agora. Se vou perder os prazeres da vida, melhor aproveitá-los enquanto posso. Essa é a razão pela qual os indivíduos que conseguem aceitar a morte como um fato natural, em vez de se deprimirem, aproveitem cada dia como se fosse o último. No caso das relações afetivas, a certeza sim é incerta. O amor pode entrar pela nossa porta de frente e em qualquer instante sair pela de trás. Não estou dizendo que não existem amores
duradouros e que o naufrágio afetivo deve ocorrer inevitavelmente. Estou afirmando que as probabilidades de rompimento são mais numerosas do que se pensa, e a dependência afetiva parece não ser a melhor opção para proteger e manter de pé uma relação. Infelizmente não existe isso que chamamos de segurança afetiva. Quando tentamos alcançar este sonho existencial, o vínculo se desvirtua. Alguns casamentos não são outra coisa senão um sequestro em comum acordo. Um senhor de 52 anos, casado pela segunda vez, havia desenvolvido uma paranoia afetiva, ciúmes, por medo de que a esposa, 15 anos mais nova e muito atraente, lhe fosse infiel. Com o tempo, a estratégia de retenção desenvolvidas tinham-se transformado num verdadeiro arsenal de espionagem e controle, uma KGB em miniatura, personalizada e caseira. Detetives, gravações, proibições e uma bufetada de vez em quando haviam conseguido colocar em xeque a atribulada mulher, ou seja, colocá-la no seu lugar, totalmente imobilizada e controlada. Quando às vezes, sob a opressão sufocante e da hipervigilância, a mulher insinuava um incipiente e vacilante não, ele reprimia de imediato a tentativa de sublevação. Você é uma desqualificada, costumava dizer, com muita indignação. O que, em outros termos, significava: você é menos do que eu. Essa atitude de dominação permitia que ele diminuísse as probabilidades de perder sua parceira e criasse a ilusão de permanência, a certeza virtual de que ela nunca o deixaria. Dava no mesmo se fosse pelo amor ou pela força. O importante era dominá-la e mantê-la sob controle em casa. No entanto, a ostentação do poder não era mais do que uma fachada sem fundamento. Ele era muito mais fraco do que ela. Na realidade, a submissão que a jovem mulher mostrava não era produto da dependência afetiva, mas de uma estratégia de sobrevivência frente a um predador evidentemente perigoso. Ela queria se libertar e estava disposta a escapar na primeira oportunidade. Como costuma ocorrer nesses casos, tenta perseguição e vigilância conseguiram fazer com que a tão temida profecia virasse realidade. Ela o deixou por outro, curiosamente o detetive que o próprio marido havia contratado. Ninguém sabe de fato para quem trabalhava. Não há relação sem risco. O amor é uma experiência perigosa e atraente, às vezes dolorosa e sensorialmente encantadora. Esse agridoce implícito que está em todo exercício amoroso pode ser fascinante para os atrevidos e terrivelmente ameaçador para os inseguros. O amor é pouco previsível, confuso e difícil de domesticar. A incerteza faz parte dele como de qualquer outra experiência. As pessoas que criaram um esquema mental de permanência se surpreendem quando algo vai mal com o casal, encaram com surpresa e na contramão. Nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Acreditei que eu nunca me separaria. Achava impossível. Não posso acreditar ou não estava preparado. Concordo que quando alguém se casa não deve pensar em separação. Seria um absurdo ser tão pessimista. Mas uma coisa é o optimismo moderado e outra é o pensamento mágico. O realismo afetivo implica não confundir possibilidade com probabilidade. Uma pessoa realista poderia argumentar alguma coisa assim: há muito poucas possibilidades da minha relação se romper, remotos até, mas a possibilidade sempre existe. Estarei vigilante. Uma pessoa ingênua se deixará levar pela ideia romântica de que certos amores são invulneráveis e inalteráveis. A aterrissagem pode ser fatal. O pensamento central da pessoa dependente afetiva é com ilusão de permanência se expressa assim: é impossível que deixemos de nos amar. O amor é inalterável, eterno, imutável e indestrutível. Minha relação afetiva tem um ritmo próprio e continuará assim para sempre, toda a vida. De que coisas na relação criamos dependência? Menu personalizado da vida 2. Para que exista dependência afetiva, deve haver algo que a justifique. Ou evitamos a dor, ou mantemos a satisfação. Ninguém se agarra ao sofrimento em si. Sequer os masoquistas se apegam à dor, mas ao deleite de senti-la.
O ascete procura iluminação, o monge em seu flagelo redenção, o suicida reparação. Em cada caso, o prazer e ou o sentido de segurança psicológica se mescla até criar uma espécie de superdroga, altamente sensível ao vício. Esta mistura explosiva nem sempre é evidente. Pode aparecer de forma inocente como bem-estar, tranquilidade, diversão, engrandecimento de ego, confiança, companhia, suporte ou simples presença física. Se pensarmos por um instante em como funciona a dependência afetiva em cada um de nós, veremos que a supersubstância, prazer, bem-estar, mais segurança ou proteção, sempre está presente porque é o motivo do apego. Sem ela, não há dependência. Um paciente de 32 anos não conseguia se separar do marido, apesar de evidente desamor que sentia, de não ter filhos, de ter uma boa posição económica e de não ter impedimentos morais de tipo religioso. Não havia razão aparente para que ela continuasse nessa relação, ainda mais se considerarmos que o marido era viciado em cocaína e bissexual declarado. Durante várias semanas, tentámos analisar as condições de vida e a história pessoal dela para que pudesse tomar uma decisão entre duas opções possíveis: dar uma nova oportunidade ao marido, creio que era a 9ª ou a 10ª, ou se afastar definitivamente. Quando eu tentava chegar ao cerne das suas dúvidas e detectar os fatores que a impediam de sair da relação, nada conseguia explicar o seu comportamento. Que prazer ou segurança podia obter de tal relação? Um dia qualquer, ela comentou que estava muito cansado porque não conseguirá pegar no sono esperando o marido e logo disse: "Tenho muita dificuldade para dormir sozinha. Não é medo de ladrão ou de fantasma, apenas preciso de alguém que me abrace por trás e cuide das minhas costas, como se eu me acomodasse o espaço descendo pelo outro. Por isso, encho a cama de travesseiro e como construir um refúgio de me abrigar ali. Quando ele chega bêbado, eu praticamente me cubro com o corpo dele, acomodo junto o meu corpo como um boneco de pano e ainda que ele nem perceba, me sinto protegida, abrigada. Pensando bem, acho que para mim é importante dormir com alguém. Será que é por isso que eu não consigo me separar?" O caminho havia começado a clarear. Além da evidente irracionalidade e do enorme custo que a minha paciente devia pagar para ter um companheiro noturno, a companhia lhe permitia sobreviver a um esquema de perde-abandono. Como o chupar do dedo, o ursinho peluche ou o pedaço de tecido velho que serve de sinal de insegurança e algumas crianças, o contato humano com o parceiro produzia nela a tranquilidade momentânea para poder dormir, conforto igual a prazer mais segurança. De forma surpreendente, o abraço noturno tinha para ela suficiente intensidade positiva para balancear e justificar todo o mal que existia na relação. Uma pitada de bem-estar, proteção, em troca de uma vida intolerável. Essa marcante desproporção somente pode ser explicada pelo desespero induzido pelo medo ou pela desesperança que gera depressão. A famosa frase de Shakespeare, "Meu reino por um cavalo", poderia parecer uma troca ruim aos olhos de qualquer comerciante experiente, mas se a contextualizarmos no calor do campo de batalha, tendo ficado a pé e sem poder escapar, o negócio é mais do que bom. Do alto da sua realidade distorcida e incapacidade, minha paciente não via outra alternativa. Estava desolada e não era capaz de cuidar de si mesma. Como vimos, a maioria das pessoas dependentes e emocionalmente imatura e muito necessidade de cuidado por essa razão. O colo do marido era o ópio por meio do qual a solidão deixava de doer. A mente é assim. Enquanto o princípio do prazer e o princípio da segurança estiverem em jogo, mesmo que sejam em pequenas doses, a pessoa pode se aferrar a qualquer coisa, em qualquer lugar e de qualquer maneira. De acordo com a história pessoal, a educação recebida, os valores incutidos e a deficiência específicas, cada um escolhe sua fonte de dependência afetiva ou é escolhido por ela. Ainda que a lista que apresentarei não seja exaustiva, nela aparecem os tipos mais comuns de dependência afetiva observados na prática clínica. Alguns estão mediados por esquemas de má adaptação e outros por simples gosto ou prazer. Uma pessoa pode se apegar a um tipo, a várias ou, se está muito mal, a todos. As formas listadas são as seguintes: dependência de segurança, proteção, estabilidade, confiabilidade, manifestações de afeto, manifestações de admiração e de bem-estar ou prazer,
de toda boa relação, por exemplo, sexo, mimos, tranquilidade e companheirismo. 1. A vulnerabilidade, a dor e a dependência de segurança e proteção. O esquema principal é a baixa autossuficiência. Não sou capaz de tomar conta de mim mesmo. Essas pessoas precisam de alguém mais forte do ponto de vista psicológico que seja responsável por elas. A ideia que as move é obter segurança ou proteção suficiente para enfrentar uma realidade percebida como muito ameaçadora. Esse tipo de dependência é das mais resistentes, porque o sujeito a experimenta como se fosse uma questão de vida ou morte. Não se procura o amor, a ternura ou o sexo, mas sobrevivência em estado puro. O que se persegue não são mais prazer e euforia, mais calma e sossego. O assunto não é de taquicardia e de bradicardia, repouso e alívio. Estou a salvo. A origem desta dependência parece estar na superproteção dos pais durante a infância e na crença aprendida que o mundo é perigoso e hostil. O resultado dessa funesta combinação, não sou capaz de ver por mim mesmo e o mundo é terrivelmente ameaçador, faz a pessoa perceber a si mesmo como indefesa, desamparada e solitária. O destino final é altamente previsível, sem autonomia, sem liberdade e, claro, com dependência. Como disse antes, a segurança obtida nem sempre é evidente. Os sinais de proteção podem ser muito subtis e aparentemente sem sentidos, mas úteis e significativos para a pessoa. Não importa o quão fria seja a relação, às vezes somente a presença do parceiro produz a sensação de estar a salvo. Estar com ela ou com ele, compartilhar o mesmo espaço, respirar o mesmo ar, dormir na mesma cama, olhar a mesma televisão, cuidar dos mesmos filhos ou viver a mesma vida é suficiente para se sentir acompanhado, ou seja, sem estar só. Não é necessário que o parceiro seja um judoca faixa preta ou integrante da Liga da Justiça, conquanto que esteja ali, visível e sob o mesmo teto, o viciado e sua necessidade ficam satisfeitos. Qual é o déficit deste problema? Baixa autossuficiência. Eu não me basto. O medo do desamparo e da falta de proteção. E a dependência de fonte de segurança interpessoal. 2. O medo do abandono e a dependência de estabilidade e confiabilidade. Todos esperamos que o nosso parceiro seja relativamente estável e sem dúvida fiel. De fato, a maioria das pessoas não suportaria uma relação flutuante e pouco confiável, e não somente por uma questão de princípios, mas de saúde mental. Sob qualquer ângulo, uma relação incerta e insustentável é angustiante. Aspirar a uma vida de casal estável não implica apego, mas tornar-se obsessivo frente à possibilidade de um rompimento, sim. Em certos indivíduos, a busca pela estabilidade está associada a um profundo medo de abandono e a uma hipersensibilidade à rejeição. A confiança se transforma para eles numa necessidade compulsiva para aliviar o medo antecipado à carência. Não importa que a mulher seja uma amante ruim, péssima dona de casa, mãe irregular ou pouco terna, mas é confiável, sei que jamais me abandonará. O marido pode ser frio, mulherengo, agressivo, mau pai, mas se é um homem estável, constante, previsível e perseverante na relação, fica eximido de toda a culpa. Não importa o que eu faço, me dá a garantia que eu sempre estará comigo. O determinante é que marque presença. Obviamente há um pouco de amor, mas não é a condição imprescindível. A história afetiva dessas pessoas é marcada por despeito, infidelidade, rejeição, perdas ou renúncia amorosa que não puderam ser processados adequadamente. Afora qualquer argumento, o primordial para a dependência de estabilidade, confiabilidade, é impedir outra deserção afetiva. Prefiro um mau casamento a uma boa separação. O problema não é de autoestima, mas de susceptibilidade ou desprendimento. O objetivo é manter a união afetiva a qualquer preço e que a história não volta a repetir. Déficit, vulnerabilidade ou rompimento afetivo. Não suportaria que a minha relação fracassasse. O medo é do abandono e a dependência de sinais de confiabilidade ou permanência.
A baixa autoestima e a dependência de manifestações de afeto. Nesse tipo de dependência, ainda que indiretamente também se busca a estabilidade, o objetivo principal não é evitar o abandono, mas se sentir amada. Inclusive, muitas pessoas conseguem aceitar serenamente a separação se a causa não estiver relacionada com o desamor. Prefiro uma separação com amor a um casamento sem afeto. Entretanto, uma coisa é gostarmos de receber amor e outra muito diferente é ficarmos presos às manifestações de afeto. Nós preocuparmos com quanto carinho nos oferecem para verificarmos o quanto somos queridos é cansativo tanto para quem dá quanto para quem recebe. Se uma pessoa não se ama, projetará esse sentimento e pensará que ninguém poderá amá-la. O amor reflete sempre o que somos. O medo de desamor, carência afetiva, rapidamente se transforma em necessidade de ser amado. Quando alguém se aproxima afetivamente, os sujeitos com baixa autoestima se surpreendem e duvidem das intenções do candidato, como se dissessem: se teve interesse por mim, deve ter algo errado. De forma paradoxal, a conquista pode não ser um assunto fácil, já que o novo medo desloca momentaneamente o medo anterior, o de sofrer. Desamor e desengano antecipado se misturam, criando a sensação de estar preso entre dois males possíveis. Um novo conflito nasce. Preciso de amor, mas tenho medo dele. Apesar de tudo, se o aspirante persevera e é convincente na hora de mostrar suas boas intenções, a entrega acontece. A partir do bonito momento em que se aceita a proposta e a relação se é efetiva, o apego irracional é disparado em toda a sua intensidade. Num instante, a dependência ou novo amor fica configurado e estabelecido com força de lei. Finalmente, alguém se dignou a me amar. O que segue é uma vida a dois na qual o carinho, a ternura e outras manifestações de afeto serão vistos pelo dependente afetivo como sinais de que o amor ainda está presente. Um termômetro para detectar o quanto estou valorizado. Se a expressão de afeto diminuir por qualquer razão pouco transcendente, o indivíduo dependente pode se devotar desesperadamente para recuperar o amor perdido, como se a relação estivesse a ponto de esmorronar. Se ao contrário, o intercâmbio afetivo é fluido e consistente, o dependente obterá seu consumo pessoal e tudo voltará ao calmo. Um dos indicadores errôneos de estima mais utilizado pelo dependente afetivo diz respeito ao quanto ele é desejado sexualmente. A afirmação "se sou desejável, sou querido" fez muitas pessoas se entregarem ao melhor proponente para receber amor. A necessidade de amor pode ser confundida com o sexual, mas não é a mesma coisa. Nós, homens, podemos desejar e não sentir afeto. As mulheres podem amar e não desejar o ser amada, e vice-versa. Em ambos os casos, o sexo não foi feito para avaliar o valor do afeto. As pessoas com baixa autoimagem, que se considerem pouco atraentes ou feias, podem se tornar dependentes muito facilmente de quem se sentir atraído por elas. Às vezes, esse apego irracional funciona como um ato de agradecimento. Obrigado pelo seu mau gosto. No entanto, apesar da terrível discriminação física que acontece no mundo civilizado, vi casais de indivíduos muito pouco dotados, pelo menos de acordo com o padrão de beleza tradicional, que se gostem e se desgostem mutuamente com o manjar dos deuses. Em certas ocasiões, compartilhar complexos pode criar mais dependência do que compartilhar virtudes, ou menos a competência não cabe no primeiro caso. Déficit, baixa autoestima, não sou desejável. O medo é o desamor, carência afetiva. A dependência é da manifestação de afeto ou desejo. 4. Os problemas de autoconceito e a dependência de ser admirado. O autoconceito se refere a quanto aceito a mim mesmo e o que penso de mim. Em um extremo estão os narcisistas crónicos, o complexo de Deus, e no outro os que vivem desapontados consigo mesmo, o complexo de Verma. Diferentemente do que ocorria com a baixa autoestima, aqui a carência não é de amor, mas de reconhecimento e adulação. Essas pessoas não se sentem dignas de admiração, nem intrinsecamente valiosas. Por isso, se alguém lhe demonstra admiração e um pouco de fascinação, a dependência não demora a aparecer.
Mas ainda uma das causas mais comuns de infidelidade está na ligação que se estabelece entre admirador e admirado. Exaltar o ego de uma pessoa que se sente pouco e que, além disso, foi descuidado pelo parecer nesse aspecto, pode ser o melhor dos afrodisíacos. Ficar encantado com certas virtudes, elogiar qualidade, aplaudir, dar crédito e se surpreender frente a uma possibilidade não apreciada pelo ambiente imediato é abrir as portas para o romance. A admiração é a antessala do amor. O baixo autoconceito cria uma forte vulnerabilidade à bajulação, tanto que pode se transformar na principal causa de uma relação de afeto. Uma senhora me dizia o seguinte: eu sei que ele não é marido ideal, é mal-humorado, não é bom amante e às vezes é preguiçoso. Minha família não gosta muito dele, as minhas amigas dizem que eu não deveria ficar com ele, mas ele me admira e reconhece em mim uma pessoa valiosa e especial. Inclusive chegou a dizer que não me merece. Coloque-se no meu lugar. Em toda a vida ninguém havia se maravilhado comigo, ninguém havia me admirado. Pode ser que ele não seja o grande executivo ou o melhor partido, mas está satisfeito e quase honrado de estar ao meu lado. Assim tenho o suficiente. O restante não me importa. A dose adequada é na medida justa, impossível erradicar. O déficit, neste caso, é o baixo autoconceito, não tenho valor. O medo é de desaprovação ou de desprezo e a dependência é a de ser admirado ou reconhecido. Quinta, a dependência normal do bem-estar-prazer de toda boa relação, ainda que, por definição, todo apego seja contraproducente, com exceção do famoso attachment. Certas formas de dependências são vistas como normais pela cultura e inclusive pela psicologia. Essa avaliação benévola e complacente tem duas vertentes. A primeira argumenta que a existência dessas dependências inocentes ajuda a convivência e que é bem visto pela estrutura religiosa e social tradicional. A segunda posição sustenta que muitos desses estimulantes afetivos não parecem se relacionar com esquemas inapropriados, mas com o simples prazer de consumi-los. De todo modo, sua utilização frequente e a incapacidade de renunciar a eles os tornem potencialmente tóxicos. Os reforçadores que se obtêm de uma boa relação variam de acordo com as predileções do consumidor. No entanto, a experiência demonstrou que algumas formas de bem-estar interpessoal são especialmente suscetíveis a gerar dependência afetiva. Assinalarei 4 delas: sexo, mimos, contemplação, companheirismo, afinidade e tranquilidade. Como é sabido, o apego sexual move montanhas, derruba reinos, questiona vocações, quebra empresas, destrói casamentos, sataniza santos, enaltece beatos, humaniza, frígida e compete com os mais valentes dos faquires. É encantador, fascinante, causador de doenças para alguns, angustiantes, preocupantes e lancinantes para outros. Quando o vício por sexo é compartilhado, tudo vai às mil maravilhas. A relação se torna quase indissolúvel. Mas se a dependência é unilateral e não correspondido, o que mais precisa do outro termina mal ou abre a sucursal. Os casais que coincidem em seus afãs sexual não precisam de terapeutas, mas de uma boa cama. Tudo se acerta sobre os lençóis. 2 viciados em erotismo, vivendo juntos, alimentando a cada instante o apetite, jamais se saciam. Ao contrário, cada vez precisam mais um do outro e a droga deve ser em maior quantidade para produzir o mesmo efeito. Nenhum drogado se cura pela saciedade. Se alguma vítima desse apego irracional decide acabar de forma corajosa e inabalável com a paixão que o invade, as recomendações extrapolem a ortodoxia terapêutica. Rezar muito, se entregar ao anjo da guarda e ir viver no Alsace ou Alasca o mais longe possível do obscuro objeto do desejo. A dependência de mimos contemplação pode estar livre de todo apego sexual e de qualquer esquema deficitário. Nesses casos, o simples apreço pelo contato físico ou o contemplício em geral é o que manda. Seja por causa herdados ou aprendidos, a hipersensibilidade aos afagos desencadeia uma avalanche prazerosa e avassaladora, impossível de se deter,
e que se irradia até os lugares mais recônditos do nosso corpo. Não é de estranhar que as pessoas que recebem mimos fiquem facilmente presas pelos beijos, os abraços, o sorriso ou outras manifestações de afeto. Uma senhora não muito bem casada defendia sua dependência afetiva assim. Eu sei que ele tem 1000 defeitos, mas é tão carinhoso. Conhecia um jovem executivo vítima de estresse que conseguia se acalmar totalmente se a esposa lhe fizesse cafuné. Contrariamente ao que foi dito até aqui, para as pessoas inibidas, tímidas, inseguras, introvertidas e emocionalmente constipadas, a expressão de afeto pode gerar o pior das aversões. Há infinitas maneiras de agradar a pessoa amada, mas é preciso haver um receptor disponível. Quando o doador de amor encontra terreno propício para que a contemplação prospere, não há nada mais estimulante do que mimar a pessoa amada. A dependência de companheirismo, afinidade, é muito mais forte do que podemos acreditar. Vi pessoas extremamente dependentes cujo único e principal laço era a convergência de gosto e inclinações. E ainda que não estejam bem do ponto de vista sexual e afetivo, a camaradagem e a boa companhia os mantém intimamente unidos. Não é fácil ser companheiro, confidente e cúmplice do parceiro, mas se esse vínculo ocorre, a união adquire uma solidez substancial. Quando um casal dependente de camaradagem tenta se separar, esse objetivo costuma não dar certo porque achar um substituto à altura é muito difícil. Como se fosse um karma, cada nova tentativa faz com que lembre o quão perto ainda estão do eixo. A pressa em voltar para a casa os desespera. Em questão de dias ou semanas se restabelece novamente o idílio e as afinidades que os mantinham unidos voltam a se ativar com mais força ainda. A cumplicidade das causas em comum, como os bons vinhos, requer tempo de maturação, mas se nós cedemos no processamento, vira vinagre. Se exagerarmos no companheirismo, o amor adquire um aroma de fraternidade quase incestuoso. Os indivíduos, dependendo do companheirismo do parceiro, estão dispostos a sacrificar o prazer de sentir amor, contando que não percam as vantagens de viver com o melhor amigo. A dependência de uma convivência tranquila e em paz é das mais apreciadas, sobretudo depois dos 40 anos. Há uma época na vida em que estamos dispostos a trocar paixão por tranquilidade. Muitos dos meus pacientes preferem a calma do lar às simpáticas e divertidas emoções fortes. Enquanto algumas pessoas não toleram discussões e brigas, outros adoram viver em estado de beligerância. Assim como o bom clima afetivo é um requisito imprescindível para o amor prosperar, a convivência estressante destrói qualquer relação. Mas se obter a tão admirada tranquilidade implicasse renunciar aos demais prazeres e alegrias que o amor saudável pode oferecer, pensaria seriamente em revisar o meu conceito de paz.